Já estamos de volta. Falei para você que era bem rapidinho? Pois é, gente, agora o assunto é muito sério. Vamos falar sobre ansiedade, né? O nosso país está no ranking mundial, liderando, né, na questão de pessoas que sofrem desse mal. A gente sabe que a ansiedade pode disparar, né, vários efeitos no corpo físico também. Então é importante, né, a gente saber como lidar com isso, colocar o nosso olhar, né, nessa questão. As pessoas podem ter taquicardia, pode passar mal de diversas formas, atrapalha muito a vida da pessoa. Então vamos falar sobre isso recebendo ela, que é autora e também espiritualista. Mas ela vai contar pra gente sobre o tema a partir da experiência dela. É a Shirley Venâncio aqui com a gente. Bem-vinda, Shirley. Obrigada, querido. Prazer tê-la com a gente, Muito prazer, viu? estou muito feliz pela oportunidade. Primeiro, parabéns pelo livro, Da Ansiedade à Iluminação. Qual que é a editora? Eu sou autora independente. Ah, que legal. Então, parabéns duplamente. Sim. Parabéns duplamente. É um livro grosso, né? Aqui conta a sua experiência em relação à ansiedade, mal que você enfrentou e superou. Sim, Edu. Eu sou autora independente. Esse meu livro tem 232 páginas, que é um breve relato desse meu período de cura, né? Eu tinha ansiedade patológica, fazia tratamento psiquiátrico, fazia tratamento terapêutico já há alguns anos. E em determinado momento, há 2 anos, quando eu já tinha a doença da ansiedade, eu fui diagnosticada com síndrome de burnout. E aí foi a gota d'água. Precisei parar e cuidar da minha saúde mental, emocional, espiritual. E eu não imaginava o que viria pela frente, né? Comecei a me dedicar a diversas outras práticas para me curar. Porque eu pensei, certo dia eu pensei, eu não nasci com essa doença, um dia eu tinha uma mente tranquila e eu vivia cada vez pior, né? Com todos os sintomas que eu relato no livro, que eu venho trazendo através das palestras. Que você falou, taquicardia, pensamentos acelerados, come demais, come de menos, dorme demais, dorme de menos, anestesiando essa sensação horrível da ansiedade com bebida, com, né, enfim. Eu sempre busco uma válvula de escape, né? A pessoa que sofre desse mal ou da depressão, né? De outros também. E eu relato quais foram essas práticas, quais foram os hábitos que eu excluí, quais que eu adquiri, sobre novos universos que para mim não existia, como meditação, filosofia yoga, espiritualidade, uma conexão imensa com a espiritualidade eu adquiri. E relato por que dá ansiedade à iluminação. Porque eu saí de um estado caótico, de uma doença séria, que eu tomava punhados de medicamentos de manhã, à tarde e à noite, por anos. A iluminação. E o que é essa iluminação? É um dos capítulos do livro em que eu relato um dia fatídico, 28 de setembro de 2021, que para mim é um dos capítulos mais lindos do livro. Durante a pandemia, Durante a pandemia, em que aconteceu uma experiência luminosa, chamada por Jung de luminosa, em que eu me encontrei com meu mentor espiritual, de um plano espiritual que eu não conhecia, porque eu era católica até então. E nesse encontro, dentro do meu quarto de quase 3 horas, tudo aconteceu. Eu fiquei sabendo sobre quem eu fui antes de vir para cá, coisas que eu nem imaginava, né? Fiquei sabendo qual é a minha missão reencarnatória nessa vida, né? Como é que você falou? Qual foi o contrato? Contrato sagrado que você assinou antes de vir. E diversas informações ele me falou nesse dia, e uma das informações era que eu escolhi que a partir dos meus 42 anos eu iria contar através da escrita e iria trabalhar através da escrita, e que me tornaria escritora. Que interessante. Então foi uma faculdade mediúnica que você nem conhecia, e que se manifestou fortemente nesse dia. Nesse dia. Isso foi em setembro de 2021. Em março, quando eu ainda estava doente, eu falo que quando eu estava sentada no fundo do poço, assim, né? Sim. Certo dia uma amiga me diz, vamos conversar, pensei tanto em ti essa semana, e eu fui na casa dela, conversando com ela assim no sofá, quando eu percebo não era ela falando comigo. Só que eu era católica, eu nunca tinha vivenciado uma incorporação. E eu, amiga, e ela falando outras coisas, eu, o que está acontecendo? E ela, que não era ela, falou, eu vim te trazer uma mensagem. Você vai se curar, você vai escrever um livro e você vai contar a sua história através desse livro. Eu, olhando aquilo, eu falei, meu Deus, é um espírito dentro dela, eu nunca tinha visto, né? Eu falei, não vou escrever livro, eu nem sei escrever livro, eu não sou boa de português, não faz sentido, né? E ele, calma, na hora certa você vai escrever
Na hora certa você vai lançar e eu só preciso te dar uma orientação. A partir de hoje vão acontecer algumas coisas na sua vida que você não tenha medo. E aí, Edu, o inesperado aconteceu. No dia seguinte, no meu quarto em oração, eu conversando com a minha mãe que já havia morrido há 9 anos, o espírito dela entra no meu corpo e a gente conversa por quase 4 horas. E ali eu achei assim, não, tô maluca agora. Eu falei, além de ter ansiedade, além de ter síndrome de burnout, eu tô tendo surto psicótico. Então eu procurei um psiquiatra e um psicólogo da Associação de Médicos Espíritas, que daí eles têm esse olhar do ser humano integral, e fui diagnosticada com mediunidade. Entendi. Mas como que foi isso do ponto de vista mediúnico, assim? Você sentiu a presença dela próxima e como se a consciência das duas se cruzasse e você percebesse o que ela pensa, o que ela estava pensando, uma comunicação telepática entre as duas mentes? Vou te explicar, eu ainda não tenho entendimento mediúnico disso. Você tem bastante experiência, você pode até me ajudar. Mas o que aconteceu? Eu estava rezando em pensamento conectado com o espírito, né? Não sabia que ela estava me ouvindo, porque até então eu não sabia que isso era possível, né? Sim. Eu achava, né? Mãe, mas eu não sabia. Falei, mãe, me perdoa, tu não é culpada por nada, né? Por eu ser doente, tu não tem por eu estar doente. Conversei com ela, me perdoa se tu se sente culpada por alguma coisa. E conversando, eu comecei a chorar. E naquele choro, eu senti que o soluçar não era meu. E eu, que estranho, parece que esse soluço não é meu. E chorando, eu senti que alguma coisa no meu corpo estava acontecendo. Comecei a ficar dormente. E aí eu lembrei do que meu mentor me disse. Não tenha medo do que acontecer, Deus está contigo. Eu falei, Shirley, não tenha medo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou me entregar para essa experiência. Sim. E ali, eu falava com ela, dentro de mim, falava, e ela respondia a partir de mim também. Ah, entendi. Né? Não sei como isso se chama, mas eu falava com a minha voz e a resposta dela vinha através da minha voz também. E eu ouvia a voz dela através da minha voz. Que e sentia o corpo dela dentro. Foi uma conexão muito forte, né, que vocês vivenciaram, e vários autores aí, né, de livros de espiritualidade relatam que às vezes a gente busca a comunicação fora e ela acontece dentro também, da gente ouvir as respostas que podem ser da nossa própria alma ou de espíritos também, falando a partir de dentro da gente. Sim. Quando a conexão está bem forte. Que legal, interessante. Interessante. E dentro dessa experiência ali com ela, eu ouvia a voz dela e sentia a presença. E depois teve um momento em que ela foi muito louca, assim, porque eu acho que ela queria que eu entendesse o que estava acontecendo. Ela me disse, eu quero água. Daí eu pensei, mas espírito não tem sede. E o que ela queria, na verdade, é que eu me levantasse para eu entender o que estava acontecendo. Quando eu tentei me levantar, meu corpo não tinha energia para ficar em pé. Né? E aí eu me joguei na cama e naquele momento aconteceu a parte mais surreal da experiência. Meu espírito saiu do corpo e eu fui encostada da parede e ali eu vi o corpo na cama. Um desdobramento, uma projeção. Olha, eu não tenho esses nomes ainda, eu só vivi a experiência, escrevi o livro. Legal, é uma mediunidade aí que você está descobrindo, né? E é bem interessante, né, galera? Quando a gente começa a descobrir, né, como que funciona a nossa mediunidade, é lapidar isso agora. Importante é que você está exercendo aí seu propósito de vida, né? Sim. Agora, conta pra gente, quando começou essa questão da ansiedade na sua vida? Você se lembra mais ou menos que época que foi? Lembro. Eu sempre fui muito tranquila. Você passa isso pra gente. Sim, é que agora eu estou curada, né? Que o período que eu estava doente, eu era bem mais agitada. Mas ainda assim, era interno. Não era externo, não. Eu sempre fui tranquila até os meus 26, 27 anos, quando eu comecei a adquirir mais responsabilidades profissionais. E trabalhava numa área em que me exigia bastante e eu me auto-exigia muito mais. O que você fazia na época? Eu era vendedora, metas. Cobrança, né? Meta. Depois me tornei gerente da mesma empresa, meta. Supervisora da mesma empresa, meta. Então, só fui aumentando os cargos, aumentando, responsabilidade aumentando. Cobrança em cima também, E o meu condicionamento mental, né, era de uma autocobrança. Então, não era nem... Era mais eu do que a empresa, né? Por exigência, desde criança, queria ser sempre muito eficiente. E ali eu comecei a sentir que tudo eu queria para ontem e eu criei um condicionamento mental de urgência para tudo.
Tá. Né? Então, era o dia inteiro querendo resolver as coisas, em casa pensando no trabalho, no final de semana pensando no trabalho, e aquilo foi aumentando, 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 até que eu cheguei, tentei mudar de carreira, não consegui, porque não tinha coragem na época, enfim, até que eu tive uma crise. Entendi. Daí, nessa crise, eu não sabia que era ansiedade, porque eu fiquei enjoada, fiquei na cama, não conseguia comer, fiquei muito mal, e aí eu procurei um psiquiatra. E aí ela me falou o que eu não sabia, né? Tá. Eu sabia que eu era acelerada, mas é tão normal essa correria do dia a dia, né? Esses dias numa entrevista alguém falou, Shirley, mas ansiedade todo mundo tem, né? É normal. Eu falei, então, a minha, essa que todo mundo tem, eu não dei atenção. Todo mundo tem, eu tinha, não dei atenção e ela foi agravando. Sim. Porque o normal, né, Edu, hoje eu percebo, o normal é a gente ter uma tranquilidade para viver, serenidade, viver o presente, conversar, olhar nos olhos. Isso a gente não faz mais, né? Não, porque a gente está o tempo inteiro, parcialmente em tudo. Você não está por inteiro, né? Porque você está numa experiência, mas pensando o que você tem que resolver quando você sair dali, como, né, onde você tem que passar, pegar as crianças na escola, pagar determinada conta, fechar determinado negócio. Então, a gente está sempre pela metade, né? Exatamente. A sensação que dá. E aí, através desse tratamento, foi que eu comecei um tratamento com medicamentos e terapia. E interessante de trazer essa fala aqui, porque eu fiquei 1 ano só com medicamentos no psiquiatra. Quando os remédios não davam certo, não davam, a psiquiatra falou, então agora a gente vai começar a fazer terapia semanal, porque pode ser algo emocional. E era algo emocional, que eu deveria ter começado junto, né? Eu teria me curado muito antes. Além do medicamento, né? Além Esse do apoio medicamento, psicológico. Sim, então hoje, por que além de ser uma programação reencarnatória e tal, né? Eu divulgo esse livro, a minha história, o meu testemunho, porque pessoas no mundo inteiro sofrem com ansiedade, mas o Brasil, como você falou no início, é o número 1 do mundo, né? E isso, um dado da OMS antes da pandemia. Depois da pandemia, o quanto isso se intensificou, né? Sim. E a gente precisa levar isso para as pessoas que existe cura, que existe tratamento, que é preciso ter coragem de olhar para a saúde mental e emocional. Por quê? Se a gente quebra um pé, a gente precisa ir no hospital. Pois é, parece que o ser humano não dá importância como ele deveria, né, para a ansiedade, para a depressão, vai empurrando com a barriga. É muito cultural aqui do Brasil a gente ter vergonha de cuidar das emoções da nossa mente. Por quê? A gente vai ser taxado como louco, a gente vai achar que não é tão capaz ou competente porque tem um problema mental ou emocional para resolver. Ou frescura, Ou né? frescura. É cultural, é uma crença limitante, né? Nós somos um ser inteiro e a nossa cabeça não está excluído de quem é a Shirley e de quem é o Edu. Sim. Aqui dentro o que é? Não é o corpo mental, o corpo emocional no coração? Então, assim, eu falo que quando a gente quebra o pé, a gente vai no hospital. E agora, quando eu tô ansiosa, não consigo dormir, quando eu tô a semana inteira com alguma coisa, um aperto no peito, eu não dou atenção. Se a minha mão sua demais, eu perco um trabalho por ansiedade, ou eu perco um relacionamento por ansiedade, né? Aquilo ali a gente acha que não precisa olhar. Sendo que o que nos faz sermos boas mães, bons profissionais, termos bons relacionamentos, é a nossa integralidade. Então, Exato. se eu estou bem com a minha emoção, com o meu coração, com a minha mente, eu consigo ser um ser humano melhor. Nossa, e prejudica tantos relacionamentos também, porque, gente, você está começando uma relação e, de repente, está tudo fluindo bem, mas você tem uma postura ansiosa, você já assusta a pessoa, né? Você falou tudo. Sai correndo, né? Falou tudo. E foge, porque ela já sente que vai ser uma relação tóxica, que ela vai ser controlada, que ela vai ser cobrada, e, de repente, tudo estava fluindo bem, mas por uma insegurança sua, porque a insegurança a respeito de como as coisas vão se desenvolver, ela movimenta muito a ansiedade, né? Justamente. Essa coisa do medo do amanhã, do medo do futuro, daí você direciona isso para a relação e a relação mingua, sendo que poderia ser saudável, né? Sim. Vê se você já passou por isso, Edu. A gente está conversando com alguém e tu vai contar alguma coisa. A pessoa te corta a todo momento contando a parte dela, ela não te escuta. Eu acho insuportável. Né? Mas por quê? É uma necessidade de receber atenção, tudo bem. De ser ouvida. Mas é uma ansiedade também, né? Tipo, se eu ouvir inteiramente o outro, eu vou ter meu momento da fala. E se eu interrompo toda vez, às vezes eu tô perdendo uma possibilidade de um relacionamento legal, de uma oportunidade de trabalho. Esses dias eu estava no Uber dirigindo,
mexendo no celular, mexendo na bolsa, né? Perguntando para mim alguma coisa, ele estava fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. É normal? Normalizou. Só que não é normal, porque ele cuida de pessoas no trânsito, da integridade do outro, nossa, né? E ele ali mandando mensagem no áudio do celular e preocupado com as coisas. Eu falei, gente, olha... Não deveria ser assim, Não deveria. Né? Gente, já já a gente continua esse bate-papo gostoso com a Shirley Venâncio sobre ansiedade, um mal que está afetando aí, né, milhares de pessoas. Mas antes da gente continuar, eu vou mencionar para você que existem várias coisas que podem ajudá-lo também, né, a acalmar essa tensão toda e entrar num clima gostoso, como aromas, né, incensos, óleos essenciais, aquele barulhinho gostoso de fonte e uma série de coisas que a gente utiliza, né, em rituais. Você pode usar o Feng Shui para deixar sua casa mais agradável e todos esses artigos você encontra em um só lugar. Você já ouviu falar na Brasil Esotérico, a maior distribuidora de artigos esotéricos do Brasil? Se você não conhece ainda, dá uma olhada. Você conhece a maior loja de produtos esotéricos do Brasil? Lá tem tudo o que você precisa em produtos para harmonizar as energias da sua casa e da sua vida. Ervas, símbolos mágicos e produtos do Feng Shui, tudo para atrair prosperidade, saúde e bons relacionamentos. Está precisando de tarô? Incensos? Óleos essenciais ou aquele budinha da felicidade para lhe trazer sorte e riqueza? Tem tudo isso e tem muito mais. Ao fazer suas compras no site, aproveite e utilize o Astral Cupom, preparado para você que acompanha a Astral TV e ganhe 10% de desconto nas compras online. Você que é lojista e quer revender nossos produtos, a Brasil Esotérico tem preço especial para revenda e atendimento humanizado. É a Brasil Esotérico, localizada na Rua Ouro Grosso 180, no Parque Peruche, em São Paulo. Ou acesse o site brasilesotérico.com. Pois é, você viu? Lá você encontra absolutamente tudo o que você precisa na brasilesotérico.com. Para quem está em São Paulo, você pode visitá-la, tem todas as informações no site, né, brasilesotérico.com, endereço, tudo certinho. Mas para você que está em outro estado, você pode fazer suas compras, receber no conforto da sua casa e eu ainda vou te sugerir usar um cupom, o Astral Cupom. Na hora de fazer a compra, gente, quando estiver finalizando ela, vai ter um espacinho para você colocar esse cupom, aí você vai lá e digita Astral Cupom. Você vai ver que vai aparecer um desconto para você de 10% em cima das suas compras. Olha que coisa legal! E você recebe em casa no conforto do seu lar. A Brasil Esotérico, ela está na frente quando o assunto é artigos esotéricos. E para você que tem sua loja também, que é consultor, né, holístico, que lida com esse universo e que quer de repente revender os artigos da Brasil Esotérico, entre em contato com eles também para obter aí mais informações. E agora a gente volta para o nosso bate-papo sobre ansiedade. Eu vou perguntar para a Shirley algumas dicas, né, para a galera que está passando por esse mal, não sabe o que fazer, como que eles podem começar, além de monitorar isso, a diminuir esses sintomas da ansiedade. Maravilha, Edu. As demandas, elas vão vir o tempo todo. Como a gente lida com elas para evitar o estado ansioso é responsabilidade nossa. Tá. Né? Então, como a gente vive muito no externo, né? Muitas demandas externas, rede social, filho, trabalho, carro, trânsito, enfim, raramente a gente para olhar para dentro e a gente não tem esse hábito. É verdade. Então, assim, primeira dica, criar consciência dos seus sentimentos e emoções e consciência física. E o que é? Tá tudo bem, eu tô tranquila, tô trabalhando e de repente sinto que aconteceu, que eu fiquei mais acelerada, alguma coisa tá diferente, ai, não tô bem, ai, comecei a ficar mal agora, acho que eu tô com ansiedade. Parar e analisar o que aconteceu ao seu redor ou ao qual pensamento me levou para esse estado, o que eu estava pensando, o que eu ouvi, o que eu vi no celular que me gerou. Normalmente a gente encontra, nossa, é porque eu peguei o celular e falei com aquela pessoa e fiquei preocupada e aquilo ali me gerou essa ansiedade. Identifiquei, é falar, fazer a pergunta, tá? O que de pior pode acontecer? É que a gente acha que é responsável por tudo e por todos.
né? Olhar para aquela situação, o que me gerou ansiedade e perguntar o que de pior pode acontecer, né? Por que eu vou ficar nesse estado? Vai mudar alguma coisa? Só vai piorar, né? Porque além do problema, ainda tem o estado emocional alterado e a ansiedade. Então essa autoconsciência, essa observação, é a gente ser observador dos nossos pensamentos também. Eu tô tranquila, tô no trânsito e de repente começo a ficar acelerada, me sinto ansiosa, me sinto agoniada. Peraí, o que eu tô pensando? Nossa, eu tô pensando que eu vou para São Paulo semana que vem e que pode ser que não dê nada certo. Da onde que veio esse pensamento? Né? A nossa mente, ela pode ser poderosa e ela pode ser monstruosa. É verdade. Né? Como a gente alimenta a nossa mente é o resultado que a gente vai sentir. Né? Então, naquele momento, se eu estou pensando, nossa, vou para São Paulo, não vai dar nada certo, eu estou alimentando e gerando esse estado ansioso. Uma dica que eu comecei a praticar é, a minha mente é uma televisão, essa TV é uma mente. Meu pensamento vai passar, eu vou olhar para esse pensamento e analisar. Faz sentido ou não faz sentido? De onde vem esse pensamento? E ali eu elimino ele. Não tem nada a ver, Shirley, vai dar tudo certo, você tem fé, você tem Deus, vai dar tudo certo. Já resolvo naquele momento. Ali eu mesma busco o meu alívio, né? Além de mudanças no hábito alimentar, porque eu consumia muito açúcar, e o açúcar é muito estimulante, muito café, o café é muito estimulante. Então, se eu já percebo que eu tenho ansiedade, como que eu vou me alimentar? Tomar líquidos que são mais estimulantes ainda, né? Então, na época, eu procurei tratamento com nutricionista tal, e mudei totalmente o meu hábito alimentar. Sono. A gente precisa dar atenção para o sono. Antes, eu deitava na cama, vendo televisão e mexendo no celular. Eu preciso me desligar do celular e me desligar da televisão antes de dormir, para que eu possa entrar em sintonia da vibração que eu quero ter durante o sono. Inúmeras são as dicas, né? Ali pelo meu Instagram eu comecei há pouco tempo a trazer esse conteúdo e pelo YouTube também. E no livro também tem as outras dicas todas. Posso ficar aqui falando dicas a manhã inteira. Legal, que delícia. E dicas valiosíssimas, gente. Esse lance do café, dos líquidos energéticos, aí precisamos nos policiar. Sim, é uma delícia um cafezinho, né? A gente adora. Eu adoro, eu tomo o dia todo, se deixar. Mas aí tem isso que você falou. Mas o que é encontrar um equilíbrio, né? Hoje, eu amo café, mas eu tomo só de manhã uma xícara. Depois posso tomar um chazinho durante o tal, dia, né? Um chá que Quem tem ansiedade toma café. Queridos, mudem esse hábito. Ou então tomar café até as 2 da tarde, porque daí depois... Pouco, né? Porque depois o teu organismo ele vai se libertando da cafeína para conseguir dormir bem. É isso aí. Gente, eu vou convidar vocês a segui-la no Instagram, tá? @ShirleyVenâncio Escritora. A Shirley também tá com o canal no YouTube, tá? Se inscreva lá, Shirley Venâncio Escritora, para conversar com ela sobre palestras, eventos, mentorias, apoios aí que ela pode te transmitir através do conhecimento dela. A Shirley, que é palestrante, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, código 48, número 988366287. Vou repetir, 48 988366287. E para adquirir o livro? Meu livro, essa imagem e essa capa aqui é da primeira edição, que se esgotou, graças a Deus. Que bom. E a segunda edição está em processo, fica pronta esse mês. O livro, ali no meu Instagram tem o link da Amazon, que dele tem disponível em formato digital e físico. Tá. No meu Instagram, como eu sou autora independente, que eu tenho um apoio cultural maravilhoso da A Livraria, @alivraria, que acreditou junto comigo nessa segunda edição. Ali na livraria também tem disponível, que está o link também no meu Instagram, e eu envio pelos correios pelo Brasil inteiro até a hora em que uma editora vai levar e distribuir esse livro para o Brasil inteiro. Então, editoras, vamos acordar aí, né? E colaborar com projetos tão bonitos, né, como esse, e que ajudam inúmeras pessoas, né? Eu lancei ele ano passado, eu não imaginava que ia ser tão rápido assim esse trabalho entre lançar e segunda edição, né? Eu lancei na Bienal Internacional do Livro em julho, em novembro em Paraty. Imaginava que ia seguir um bom tempo ainda com a quantidade de livro, mas graças a Deus ele tem uma procura muito grande, porque eu acho que quem não quer se curar desse mal, né?
Um mal que assola, né? Assola. Tanta gente e em menos de um ano lançou e já está aí indo para a segunda edição. Sim. Parabéns. Sim, obrigada, Edu. Gratidão por ter vindo, viu, Gratidão Shirley? imensa. Gente, o programa está chegando ao fim, quero agradecer a sua presença, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Se você quer rever esse programa, às 18 horas tem reprise pelo site astraltv.com.br. E a gente se vê amanhã, a partir das 11. Bênçãos de luz e até lá. Tchau, tchau.